Bom, para começar, hoje conversando com vocês a respeito de respiração e dor na anemia falciforme. E a pergunta que a gente mais faz, né, que vocês devem fazer, é quando é que eu sinto dor para respirar? Então, não tem como a gente falar em dor e respiração e não fazer um comentário sobre a síndrome torácica aguda, que é uma das grandes causas, o que causa realmente dor no paciente falcêmico em relação à parte torácica. Então, para a gente relembrar, a síndrome torácica aguda, ela é caracterizada pelo aparecimento de um infiltrado pulmonar recente com sintomas ou dor torácico. Alguns episódios da síndrome torácica aguda, elas vão resultar de um infarto pulmonar que vai levar a uma hipoventilação e algumas vezes a atelectasia segmentar pulmonar. E essa informação é importante porque mais para frente a gente vai estar comentando o porquê que a gente tem que evitar essa hipoventilação e essa atelectasia. Os sintomas, basicamente, da síndrome torácica aguda é sempre febre, a dor torácica. Então, quando vocês têm esses dois sintomas, febre e dor torácica, normalmente a gente pede para que vocês venham até o hospital para que vocês possam ser avaliados melhor, porque isso pode estar sendo desencadeado por um início da síndrome torácica aguda, além de tosse e dispneia. Então, essa imagem do raio-x é quando vocês chegam com esses sintomas e a gente pede para fazer um raio-x e encontra essa imagem que caracteriza essa síndrome. E falando um pouquinho sobre como a gente pode tentar prevenir ou evitar essa síndrome torácica. Um exame muito realizado aqui no Instituto é a oximetria. E por vezes vocês devem perguntar por que eu tenho que fazer a oximetria. Bom, só explicando o que significa, a oximetria é um exame não invasivo para o controle da oxigenação do sangue. O profissional da saúde ele vai conseguir monitorar a função da troca gasosa do seu pulmão. E através da oximetria e da ausculta pulmonar, que normalmente a gente faz as nossas avaliações, nós conseguimos identificar se o pulmão está hipoventilado, o que vai propenciar a início do ciclo da síndrome torácica aguda. Por isso que eu falei logo ali atrás que a hipoventilação é um dado importante dentro desse ciclo. E a gente consegue ver aqui nesse desenho que realmente a síndrome torácica aguda, a infecção, ela vai gerar um ciclo. Esse ciclo começa ali na hipoxemia, né, que vai resultar numa vasoclusão e vai desencadear esses diversos fatores até chegar ali no pulmão, onde a gente vai ter propriamente a infecção. Então, a gente consegue ver ali, circulado em vermelho, que uma das causas ali, o que vai ocasionar a hipoxemia vasoclusão, vai ser a dor, né, a dor torácica, a hipoventilação que vai resultar numa atelectasia. Então, aí a gente consegue perceber que a gente consegue interferir, sim, com alguns métodos e técnicas para que esse ciclo seja cortado. Então, como é que é a rotina aqui do Hemorrio da mensuração da oximetria dos pacientes? Quando os pacientes estão internados, seja na enfermaria ou seja na emergência, todos os falcêmicos eles têm que ter um acompanhamento pelos fisioterapeutas, independente do motivo dessa internação. Já no ambulatório, toda vez que se faz os exames de sangue de rotina, a oximetria é mensurada lá no laboratório. E aí, você fez o exame da oximetria e a oximetria veio baixa. Por que é que, então, vocês são encaminhados para a fisioterapia quando a sua oximetria é baixa? Voltando lá naquele quadrinho do ciclo de dor e respiração, a gente já viu que quando a gente tem uma hipoxemia, que é a mesma coisa que uma oximetria baixa, a gente vai desencadear os fatores e um dos fatores vai ser a dor e a hipoventilação. Então, por isso que quando é detectado uma oximetria baixa, vocês são encaminhados para a fisioterapia para que a gente consiga interferir diretamente nesse ciclo, para que esse ciclo não ocorra, não termine lá na infecção pulmonar. Então, ali ao lado, vocês podem ver que os valores normais da oximetria
gera em torno de 92% a 99%. Portanto, se vocês fazem o exame da oximetria e esse valor vem abaixo de 92%, vocês são encaminhados para que a gente possa fazer uma avaliação melhor, né, uma avaliação respiratória, e a gente consegue interferir nesse ciclo, dando algumas orientações e algumas técnicas. Então, o que a gente tem que fazer para prevenir essa dor torácica? Aí entra o nosso aparelhinho, um aparelho que é fornecido aqui no hospital, chamado de Respiron. É um aparelho que todos os falcêmicos praticamente aqui já conhecem, e o uso dele é de grande importância nesse ciclo. O que é então o Respiron? O Respiron é um incentivador respiratório, é o aparelho que vai incentivar a fazer inspirações profundas e forçadas. Existe um componente lúdico que representa um desafio para o usuário, por isso que ele é um aparelho legal de se fazer. Ele ventila áreas pulmonares hipoventiladas, prevenindo atelectasias e infecções pulmonares. E esse é o grande lance desse aparelho. Com o uso diário desse aparelho, você consegue, então, interferir naquele ciclo, né, da infecção pulmonar de áreas pouco ventiladas, porque você vai prevenir tanto a atelectasia quanto infecções pulmonares. E você vai ter, contudo, a melhora da oxigenação pulmonar e, com isso, a melhora do valor da sua oximetria de pulso. Como é que, então, a gente consegue o aparelho Respiron? Na rotina da fisioterapia do Instituto de Hematologia, aqui do Hemorrio, na rotina ambulatorial, funciona da seguinte forma. Todo falcêmico, a partir de 3 anos de idade, e tem que ser 3 anos, porque uma criança com menos de 3 anos, ela não tem coordenação motora técnica realmente para realizar o aparelho. Então, a partir de 3 anos de idade, todo falcêmico tem direito a receber o aparelho gratuitamente aqui no Hemorrio. No momento da triagem, eles já são encaminhados para a fisioterapia, né, para avaliação fisioterapêutica e para entrega e orientação do aparelho. Se porventura vocês já têm matrícula, normalmente é encaminhado para a fisioterapia quando passa pela consulta médica e esse identifica que vocês ainda não têm o aparelho. Se no exame da oximetria do laboratório for identificado um valor abaixo da normalidade, o médico vai encaminhar para a fisioterapia para ter uma nova reavaliação respiratória e novas orientações em relação ao uso do aparelho. Na rotina da internação, todo falcêmico que está internado, seja na emergência ou seja nas enfermarias, ele vai passar por uma triagem da fisioterapia, né, através de leitura dos prontuários, para saber se já tem ou se não tem o aparelho. Quando foi identificado que não possui o aparelho, ele vai receber o aparelho, seja na emergência ou na internação. Se o paciente está internado por motivos respiratórios, ele vai ser acompanhado diariamente pela equipe da fisioterapia. O uso do aparelho Respiron durante a internação é fundamental para sua rápida recuperação. E relembrando a série dos exercícios que a gente recomenda, quando o paciente está em domicílio, a gente recomenda a série de prevenção, que são orientados a realizar o exercício pelo menos uma vez ao dia, uma série de 30 repetições intercalando 10, respira mais 10 e 10. Quando o paciente está internado, a gente usa o protocolo de prevenção e tratamento. Então, são orientados a realizar os exercícios 3 vezes ao dia, também numa série de 30 repetições, intercalando 10, 10 e 10. Se por acaso, como eu faço para trocar o meu aparelho quebrado ou conseguir um novo aparelho em caso de perda desse aparelho? Em caso de perda, você precisa notificar o seu médico para que ele possa fazer um encaminhamento para o setor de fisioterapia para que você receba um novo aparelho. Em caso de troca, basta trazer o aparelho quebrado para o setor de fisioterapia do Hemorrio, fica na sala 131 ao lado ali do Hemobrinque, e trocar por um aparelho novo sem nenhum problema.
E para finalizar, o que a gente fala sempre para os nossos pacientes é que cuidem da sua saúde e contem com a equipe da fisioterapia do Hemorrio para ajudar você a sempre respirar sem dor.